A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre nós, amém? Vamos meditar um pouco nessa manhã no Evangelho de Mateus, Mateus 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém? Essa é a versão, nova versão internacional, né? Ore ao Senhor mais uma vez, se coloque diante de Deus, peça a Ele para falar o teu coração, aquietar o teu coração. E que essa manhã seja uma manhã de bênção, de receber a palavra do Senhor, não só agora, não só através dos cânticos, mas também na escola dominical logo após. Que Deus possa falar conosco essa manhã intensamente, através da sua palavra. Ore ao Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã criada pelo Senhor para nossas vidas. Não merecíamos estar aqui, mas Tu, Deus, com Tua misericórdia e bondade, infinita misericórdia e bondade, nos permite estar, Deus, de pé, nessa manhã tão maravilhosa, para vir à casa do Senhor, para cultuar ao Senhor, para estar junto com os nossos irmãos, poder abraçarmos juntos, cantar ao Senhor, poder ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor através da Tua palavra, e assim, Deus, termos lições, desafios, para colocar em prática em nossas vidas. Tira de nós todo o empecilho ao ouvir e o entender. Pai, em nome de Jesus, não permita que o diabo venha tirar a nossa atenção daquilo que é mais precioso que a Tua palavra. Em nome de Jesus, cuida dos nossos corações. Cuida das nossas mentes, seja sobre nós. Nos abençoe, tenha misericórdia das nossas vidas. Pedimos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Queridos, olhar um texto como esse, que é bem conhecido de todos nós, nos traz uma reflexão e até um desafio de pensar um pouco mais sobre o para quê ou porquê nós fomos chamados à presença de Deus. O texto é muito claro e ele é muito simples, porém mesmo na sua simplicidade, nem sempre nós entendemos e percebemos o quanto nós precisamos colocar em prática aquilo que ele envolve, que desafia as nossas vidas. O texto diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aquele que vai contaminar esse mundo para algo bom, ou seja, para o Evangelho de Cristo. E diz que aqueles que não contaminam o mundo, isso o bom sentido daquilo que dá sabor ao mundo, que ilumina o mundo, eles não servem para nada. Não sei se você já parou e já pensou um pouco no quão tão forte é essa expressão. Se eu não salgar o mundo, se eu não iluminar o mundo, eu não sirvo para nada. Porque não se esconde uma luz, né? Qualquer coisa que ilumine embaixo de uma mesa, de uma cadeira, mas você coloca para que de fato traga luz àquilo que é trevas. Porque o sal ninguém usa se ele for insípido. Se ele não fizer aquilo de fato que ele é feito para fazer, ele não tem nenhuma serventia. É muito forte pensar isso para as nossas vidas, que se eu, nesse mundo, não fizer diferença para a propagação do Evangelho de Cristo, para que o Senhor seja visto, eu não sirvo.
É muito grave, muito sério a implicação que esse trecho traz para as nossas vidas, a reflexão. Eu posso ter uma vida com Deus no sentido de ler a palavra do Senhor, dobrar-se diante dele em oração, mas se verdadeiramente o meu coração estiver em Deus, eu tenho naturalmente, o desejo, o amor por aquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu tenho que pregar o Evangelho, falar o Evangelho a toda criatura, viver o Evangelho de Cristo com naturalidade na minha vida. Cada vez mais nós temos visto pastores, lideranças, conselhos preocupados com a igreja de Cristo que tem se mostrado muitas vezes morta, sem fazer aquilo que de fato é necessário. A gente vê as temáticas das igrejas para o ano, e esse ano é interessante, não sei se por conta de toda a crise financeira do Brasil, né, mas a maioria está lá, viva no Senhor, desperta no Senhor. Sacode a tua igreja, levanta a tua igreja. Mas não precisaria ter uma ênfase tão grande, se as nossas vidas, de forma natural, já fossem de propagação do Evangelho de Cristo, de vida para com Deus, de estar diante de Deus. Porque a vida espiritual dos cristãos, quando o tempo fica ruim, parece que desanda. Porque a nossa fidelidade ao Senhor, quando as coisas são ruins, parece que ela cai cada vez mais. Esse texto, quando ele traz toda essa implicação de sal e de luz, o versículo 16, ele traz também um desafio para as nossas vidas. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. E aqui eu queria falar um pouco mais sobre esse versículo. Assim brilhe a luz do Senhor nas nossas vidas e vejam o mundo as nossas boas obras, e assim glorifiquem o nosso Pai que está no céu. A igreja de Cristo, ela é chamada para viver o Evangelho do Senhor e para colocar em prática a palavra do Senhor e influenciar a sociedade pervertida lá fora. Não o contrário, mas influenciar a sociedade pervertida lá fora. E é interessante que nós temos que pensar sempre que para influenciar a sociedade, ou seja, a sua família no âmbito mais geral, o seu trabalho, as pessoas que você conhece, seus amigos e tudo mais, é necessário, em primeiro lugar, que você tenha uma vida com Deus. Que você tenha uma devoção ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, em uma busca constante pela sua palavra, pela vida de oração e pela vida de prática das boas obras, que é o que o texto traz para nós. Eu preciso fazer algo. Algumas pessoas dizem assim, mas só o meu testemunho já basta. Só o meu testemunho já basta. O texto está dizendo que nós vamos ser vistos pelo mundo, a nossa luz, através das nossas boas obras. Daquilo que nós fazemos que de fato aponta que nós vivemos para Cristo. O texto diz que nós vamos ser enxergados pelo mundo no sentido de levar a luz de Cristo e iluminar os lugares mais obscuros desse mundo, os corações mais negros desse mundo, com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos. Ainda que você diga, isso faz parte do meu testemunho, louvado seja Deus. Mas é preciso fazer, é preciso ter ação. A missão da igreja é uma missão integral, como nós temos falado sempre. De uma preocupação, de uma vida de consagração a Deus e de uma preocupação de colocar isso em prática na sociedade, no meio da família, com as pessoas. De se preocupar com aqueles que são necessitados e se preocupar cada vez mais com aqueles que não têm a Cristo. O necessitado não é só aquele que está deitado numa calçada sem ter o que comer, não.
O vizinho que tem tudo de bom, carro do ano e etc., ele também é necessitado da palavra de Deus. Ele é necessitado da salvação do Senhor chegar à sua casa. Olhar nesse sentido, eu tenho que ter uma vida consagrada, eu tenho que cada vez mais buscar ao meu Deus para que eu possa praticar a palavra do Senhor. Mas eu tenho também que lembrar que nessa prática de ser sal e ser luz, eu preciso ser mais profundo nas minhas ações. Pense sobre isso. Eu não posso ser tão ralo, tão raso naquilo que eu faço pelas pessoas. Eu não posso ser tão raso naquilo que eu me dedico para pregar o evangelho na minha família. Eu preciso ter uma intensidade maior, uma profundidade maior nas minhas ações, nas minhas boas obras, para com as pessoas que estão ao meu lado. O desafio do Senhor para as nossas vidas, da proclamação do evangelho, da salvação da família, da sociedade, dos amigos, das pessoas do trabalho. Eu preciso ser mais profundo naquilo que eu faço. Eu preciso ser mais profundo naquilo que eu faço. Essa semana passada, eu sentei para conversarmos um pouco sobre a ação que íamos ter ontem. E sentando, conversando com algumas pessoas e tentando direcionar, aí alguém desapercebido, disse assim: não, porque o ato de levar um prato de comida para os moradores de rua é algo que a igreja do Senhor tinha que aprender a fazer sempre. Eu falei: louvado seja Deus, de fato precisa. E aí saí de lá, fui falar com outra pessoa sobre isso. Eu falei: não, nós precisamos aprender a fazer essas questões também. Periódicas, pontuais, mas do jeito que Deus permitia a gente. E aí alguém falou assim: pois é, a igreja, a nossa igreja não sabe o que é ter essa ação social, né? Eu falei: não, meu querido. Na verdade, você que está desconectado com sua igreja. Você que está desconectado com a igreja presbiteriana da Vila Moraes. Porque a igreja presbiteriana da Vila Moraes, há cerca de 20 anos, atende cerca de 40 pessoas semanalmente na igreja. Porque a igreja presbiteriana da Vila Moraes, há cerca de 20 anos, ela prega para cerca de 40 famílias que precisam do evangelho de Cristo e precisam da ação social. Porque nós nos dobramos diante do Senhor e semanalmente nós levamos cestas de verdura para cerca de 40 famílias. Semanalmente. Agora, por conta de uma ação, nós não podemos tirar o entendimento do que é viver a prática do Evangelho de Cristo. Porém, temos também que entender que se faz necessário as duas coisas. Não podemos viver só de um lado ou só do outro, mas também precisamos ir lá naqueles que estão necessitados e também ter esse ato de levar a palavra do Senhor e de falar do Senhor. Não é um evento só que define o que nós fazemos e nem tampouco o que semanalmente nós fazemos, mas é o todo que define o coração da igreja de Cristo. Porque uns fazem periódicos, outros fazem constante, e assim a propagação do evangelho tem que ser sempre, cada vez mais. Mas nós precisamos nos conectar como igreja e entender que ser luz e ser sal é fazer diferença nas vidas, é me envolver para falar do evangelho de Cristo. Eu preciso ter amor pelos necessitados, mas não só os necessitados que nós estamos falando do pão, mas também da espiritualidade. Ontem, quando estávamos aqui para sair para a entrega das marmitex, a igreja já sabe que nós estamos montando isso tudo, e ontem entregamos. E quando nós nos reunimos num ciclo, a coisa que eu mais enfatizei com todo mundo foi: é muito rápido. Você pega uma marmitex aqui, um kit de higiene e você entrega. Já foi.
Se você não atentar que mais importante do que isso que você está levando, que vai durar uma refeição e alguns dias de higiene, se você não atentar que ser luz e ser sal é levar a palavra de Deus para aquela vida que está caída, se você não atentar que mais importante é falar do Senhor para aquela vida, é mostrar o teu amor por Deus e para com Ele imagem e semelhança de Deus, não vale nada. Não vale nada. O envolvimento da igreja tem que ser um coração de propagação do Evangelho do Senhor. O que vai mudar as vidas lá fora não é o pão que nós levamos. Vai, de certa forma, tirar um pouco da fome que ele sente. Mas o que vai mudar aquelas vidas lá fora é o alcance da palavra do Senhor em seus corações. É a ação do Espírito que converte e que leva o homem a lutar para sair da situação que está. Ontem, andando naquelas ruas, eu falei com 3 pessoas. É muito rápido, queridos. Das 8 às 10 da noite eu falei com 3 pessoas. E pareceu que o tempo voou e quando nós olhamos, acabou. Mas com essas 3 pessoas que eu conversei, um já foi muito influente como liderança da igreja. O Wallace conversava comigo e dizia assim, eu sei tudo que você está me dizendo, porque eu já falei isso para muitas pessoas. E aí ele tirou da carteira dele uma carteirinha de ministro. E ele estava lá sentado. Ele falou, eu caí. Eu entrei no vício. Eu estou aqui, todas as noites eu clamo ao meu Deus para me tirar daqui. Não é fácil, queridos. Mas o mais importante foi sentar com aquele jovem, orar com ele, ter outros jovens, adultos, idosos, no meio daquela multidão inteira para chegar e falar assim, nós vamos começar a orar junto com você e clamar a esse Deus junto com você, e você precisa se erguer diante desse Deus. Sair dessa escuridão e vir para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E que Ele te dê forças para isso. Conversei com outra pessoa, Michael Douglas. Tem um menininho aqui chamado Michael Douglas, né? Eu pensei que era só ele, mas encontrei-o na rua também. Michael Douglas. E quando nós paramos na Praça Matriz para fazer as outras entregas, o restante do trabalho, nós entregamos 75 marmitecas aqui no Big Lá, ali em frente, na Independência, e gastamos um bom tempo ali. Depois fomos para a Praça Matriz, quando nós chegamos ele já encostou. E aí ele encostou e já foi falando, ó, ali fica isso, ó, fica aquilo. Eu falei, ele é da nossa equipe, a gente não sabia, né, veio com alguém. Ele aqui tem uns mais perigosos e tal. Quando ele apontou para o lado e falou assim, ali tem uns mais perigosos, uma mulher já quebrou uma garrafa. Pá! Eu falei, meu Deus, perigoso mesmo, né? Vamos pensar um pouquinho mais em deixar a garrafa quebrada lá. E aí ele virou e falou assim, ele falou, ó, não vou mentir para você não. Eu perguntei para ele, qual a sua história, né? Ele falou, ó, não vou mentir para você não. Ele disse que há uns 6 anos atrás, numa briga de bar, ele disse, eu sempre bebi muito. E numa briga de bar, eu perdi a cabeça e matei um amigo meu. Fiquei 4 anos na cadeia, com remorso e pagando por isso tudo. Eu saí e agora a família me chutou de casa, ninguém me quer perto de jeito nenhum. Eu falei, e o que é que você está fazendo para sair disso tudo? Ele falou, não estou vivendo. Vivo de franelinha aqui, o que eu recolho aqui, eu compro de droga à noite, estou aqui. Eu falei, mas você está lúcido, é quase 10 horas da noite, você vai começar a usar que horas? Ele falou assim, hoje eu decidi que não vou usar não. Eu falei, então você tem poder de escolha. Então você pode lutar um pouco mais, porque aqueles que estão no vício até lá embaixo, eles não têm mais escolha. Você pode agora pedir a Deus para encher teu coração e falar assim, eu quero sair dessa vida. Eu quero ir para uma recuperação. Você quer uma recuperação? Você quer ir para o centro de recuperação? Você quer mudar a tua história?
Para de se lamentar pelo que você fez no passado. Para de olhar a tua vida pelo que você fez lá no passado e peça a Deus para ter uma nova história na tua vida. Porque todas as coisas se fizeram novas. Tudo se faz novo quando a gente tem Cristo. E quando eu olhei, queridos, eu que estava direcionando a turma, gente, vai mais para cá, não vai para lá, cuidado com a garrafa e tudo mais. Quando eu terminei de conversar, que eu virei, já estava todo mundo espalhado já. Eu falei, ô Senhor, é o Senhor que toma conta, o Senhor que cuida. E com pouco já estava todo mundo quase que num clima, parecia que ali era a igreja, né? O povo conversando e tal, o Flávio levou o Gustavo já estava lá com os kitzinhos de higiene, já estava, e todo mundo ali, eu falei, louvado seja Deus. Não é que isso tem que ser a nossa vida todos os dias, queridos. Mas assim como nós assistimos semanalmente 40 famílias aqui na igreja, também é bom que a igreja de Cristo enxergue uma realidade lá fora para perceber que onde nós temos que ser luz e onde nós temos que ser sal, não é dentro da igreja. Nós temos que ser luz e ser sal no mundo lá fora. Essas realidades que eu escutei ontem, um disse assim, eu estou na rua porque eu briguei com minha família e o meu padrasto é muito ignorante, se eu ficasse lá eu ia matar ele. Então eu vim para a rua. E às vezes a gente não percebe que dentro das nossas famílias tem todas essas situações que nós precisamos lidar, que nós precisamos de sabedoria do Senhor e de entendimento de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas difíceis da tua família, quem tem que ser sal para eles é você, quem tem que ser luz para eles é você. As nossas boas obras precisam ser de levar o Evangelho, de propagar o Evangelho. As nossas boas obras têm que ir culminando com um ato de não só simplesmente eliminar um pouco do sofrimento momentaneamente, mas o ato de levar a palavra de Deus que pode curar a alma das pessoas. Eu preciso cada vez mais disso. Eu preciso cada vez mais disso. A pergunta que fica é como que eu tenho investido a minha vida no ato de que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Há um perigo muito grande quando nós também queremos ser luz para o mundo no ato de levar não só o Evangelho como comida e etc. É o ato do nosso coração. Porque o que diz o versículo aqui, a parte final, é que nós temos que mostrar as nossas obras, ou boas obras. Mas qual é a finalidade? É para quê que diz aí? O que é que diz no texto da Bíblia que você está aberto? Que vejam as suas boas obras para quê? Para quê? Glorifique o vosso Pai que está no céu. Glorifique o vosso Pai que está no céu. Sábado passado, dia 1º, né? Um aí atrás, 8 dias antes de ontem, vocês entenderam, dia 1º foi comemorado o aniversário do pastor Jair. Pastor Silas esteve lá, a gente teve que dar uma assistência aqui a Esté e o Maxwell no chá do Lucas. E depois, no domingo, eu mandei um áudio para o pastor Jair. Falei, Jair, sei que não era o seu dia do aniversário mesmo, né, o dia agora, mas né, não pude estar ontem lá, etc. Tal, falei tudo. Falei, mas o pastor Silas estava lá representando, né, nós como igreja aqui, porque estávamos envolvidos, presbíteros e tudo, pessoas que queriam estar lá junto com você. Né? Aí ele falou assim, não, eu perdoo você porque eu precisava do Silas lá presente. E aí ele mandou umas fotos do que aconteceu, ele falou, eu não devia, porque você foi ingrato, mas eu vou te mandar umas fotos do que aconteceu. E mandou um vídeo do que aconteceu. E o vídeo era uma turma da Igreja Católica cantando um cântico. Né? Foram lá porque todo mundo conhece a história do pastor Jair. Ele, antes da conversão dele, ele quase foi padre, né? Então estudou no seminário católico e tudo mais. E quando ele fez isso, eu recebi um vídeo no grupo da família Leão, do padre Zezinho cantando uma música bem antiga. Mas de fato aquela canção, né, falando sobre
Jesus, né? Bem antiga mesmo, mas muito boa. E aí eu fui e lembrei de quem, né, na hora, né? Aniversário, gente da Igreja Católica lá cantando, me mandou, falei, vou mandar para ele. E aí eu mandei, né, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, e mandei um videozinho para ele. E ele demorou de responder e estava online. Eu falei, eu acho que ele não gostou muito do vídeo, não. Porque estava online e nada de responder. Demorou uns 10 minutos, aí ele foi e mandou um áudio, chorando. Ele falou, pastor Bina, eu me emocionei. Porque eu lembrei que lá atrás, quando o Senhor me chamou para viver o Evangelho de Cristo, o chamado que quem trouxe o Evangelho falando para mim, ele disse assim, eu estou te chamando não é simplesmente para você ser crente, mas eu estou te chamando para você ser crente conforme a palavra de Deus, que anda como Jesus andou, que fala como Jesus falou, que vive como Jesus viveu, que ama como Jesus amou. Queridos, precisamos ser sal e ser luz. Questionemos os nossos corações. Se o foco da nossa vida não está na coisa errada, porque precisamos influenciar esse mundo com a propagação da palavra do Senhor. Se você não fala de Deus para as pessoas, tem alguma coisa de errado com você. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que tem enchido os nossos corações? O que tem enchido os nossos corações? E os nossos filhos? Se nós somos cheios de coisas erradas, o que nós vamos passar para os nossos filhos? Nós estamos louvando a Deus que está vindo gravidez à torta e à direita. O pastor parece que benzeu de novo a água, que está aumentando mais ainda. Louvado seja Deus! Vai ter culto agora no final do mês das grávidas. Louvado seja Deus! Mas se os pais desse monte de filhos não forem pessoas que sejam sal e luz, de que forma serão esses filhos? Se a nossa igreja não for a igreja que vive o Evangelho do Senhor, como serão os nossos filhos? Porque eu vou passar para os meus filhos aquilo que está cheio no meu coração. É natural. Vai ser o dia a dia. Precisamos nos encher mais do Senhor, viver mais no Senhor. Precisamos aprender a pensar bem grande, sonhar alto, pensar grande. Mas precisamos aprender a fazer coisas pequenas, começando pequeno em todas as coisas. Começar a orar pouco, começar a ler pouco a Bíblia, começar a juntar com a esposa e fazer um momento devocional pouco, mas eu tenho que ser profundo em tudo aquilo que eu for fazer. Amém? Amém? A igreja está de parabéns pelo envolvimento na obra que foi feita ontem. As doações que foram feitas. O coração da SAF que Deus levantou nesse sentido. As mulheres e homens que estavam ali na cozinha. As pessoas que vieram para fazer a distribuição e o evangelismo. As pessoas que limparam e que ainda vão limpar, ainda tem umas coisas para limpar. Se alguém não fez nada, se alguém não fez nada, se disponha. A Jurema já limpou? Já? Que bênção. Então nós temos que nos envolver como nós temos sido. Louvado seja Deus por nossa igreja. Mas temos que lembrar que todas as nossas boas obras são para glorificar quem? A Deus. Se alguém receber mérito por tudo que nós fazemos, então não vale de nada. Mas o mérito é do Senhor que despertou os corações e que nos envolve para viver para a glória do Senhor. E que Ele seja assim sobre nós, nos tornando sal e luz nesse mundo. Sal e luz nesse mundo. Amém?